Primeiro, boa tarde. Acho que todo mundo, mais ou menos, já deu para cumprimentar as pessoas, os conhecidos, agradecer o convite. O que eu vou apresentar aqui, vou apresentar de forma resumida, diz respeito aos principais aspectos da reforma do ensino médio, tá? Porque há uma confusão geral que reforma do ensino médio é igual à Base Nacional Comum Curricular. E são coisas diferentes, e, no entanto, existe essa ideia na cabeça de muita gente. Eu começo só lembrando um ponto que já foi rapidamente tocado aqui nas mesas anteriores, que é a situação, assim, muito por alto, diagnóstica da educação no Brasil. Quer dizer, nós temos um problema gigante com a questão da alfabetização, como mostrou a última avaliação nacional de alfabetização, ANA, tá? Né, que mostra uma grande desigualdade entre avaliação nacional de alfabetização. Não existe, mas tem uma previsão de mudança para agora que ninguém sabe o que vai dar. Mas o que mostra ali é só que mais de 50% das crianças não estão alfabetizadas no terceiro ano. No ensino médio, o último SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil, mostrou que apenas 8% dos jovens têm desempenho adequado em matemática, 27% em língua portuguesa. Ainda temos 1.700.000 alunos de 15 a 17 anos fora do ensino médio, não estudam nem trabalham. O importante é que esse 1.700.000 significa o seguinte, que a taxa de atendimento no ensino médio ela é a mesma desde 2009, ou seja, 82% dos jovens de 15 a 17 anos são atendidos, independente da série cursada, na educação básica. No ensino médio, nós continuamos tendo uma taxa líquida de atendimento, agora na ordem de 62%. Então, os indicadores não são bons e, quando todo mundo acha que os alunos estão indo para o ensino superior, só 80% dos jovens que concluem o ensino, quer dizer, só 20% dos jovens que concluem o ensino médio vão para o ensino superior. A maioria termina o ensino médio, vai para o mercado de trabalho, vai cuidar da vida e volta mais tarde, depois dos 24, 23 anos de idade, tanto é que é aí que a matrícula do ensino superior cresce. Esse gráfico é do Todos pela Educação, como diz a Marisa, eu também não sei, né, fazer essas coisas, e tanto é que eu tentei mudar, que está ali, está ainda não divulgado. Está divulgado pelo Todos pela Educação, ele usa dados do IBGE e da PNAD, mostrando que de cada 100 que ingressam no ensino fundamental, 86 concluem o 5º ano, 76 o 9º ano e apenas 59 o ensino médio. Do lado direito, vocês veem ali os indicadores de desempenho que eu acabei de mencionar. Ou seja, enquanto no ensino fundamental 1, 42,9% dos alunos terminam a primeira etapa, o Fundi 1, atingindo o domínio da língua portuguesa esperado, ou pelo menos no nível adequado, né? Quando nós chegamos... Aqui é matemática, desculpa, é que está trocado, né? Meu óculos... Está certo. No terceiro ano do ensino médio, apenas 7,3% atingem o nível adequado em matemática. Ou seja, o ensino médio vai mal, faz tempo, a crise do ensino médio é conhecida, todo mundo já ouviu falar nessa crise. Há muitas... Eu fiz, uma época, um trabalho de levantamento, quando eu estava na Fundação SEAD. Eu levantei discurso de todos os ministros que chegavam na educação. Vocês lembram que teve um momento assim de muita troca de ministros. Teve o Cristóvão, depois o Tasso Genro, daí veio o Fernando Haddad, ficou bastante tempo. O próprio Paulo Renato, quando ele foi ministro, também chamou atenção para a crise, né, do ensino médio, era um ponto que estava na agenda. E, posteriormente, nós tivemos o Mercadante, Paim, Cid Gomes, Renato Giannini, de novo o Mercadante, Mendonça, Rosselli, enfim. Tivemos uma sucessão de ministros e todos falaram da crise do ensino médio, todos. Eu tenho esses discursos, eu fiz um arquivo dos discursos do ministro que chega, né,
que eu faço com o ensino médio, né? Então, esse assunto é antigo, esse assunto está na pauta do Congresso Nacional desde 2010, com um projeto de lei, que foi, na verdade, uma iniciativa do PT, né, do deputado, como é que era o nome dele? Esqueci. Bom, daqui a pouco lembro. Bom, o Reginaldo Lopes, de Minas, do PT de Minas. Nós vemos aqui, olha, que a crise é antiga e de 2007 para cá, os investimentos do ensino médio triplicaram, os indicadores pioraram, quer dizer, não tem melhora. A lei do novo ensino médio, ela foi aprovada, foi sancionada em fevereiro de 2017 e prevê como principais mudanças um currículo mais flexível e diversificado, uma nova arquitetura do sistema, o protagonismo dos jovens e a formação integral dos jovens. No entanto, a crise ela está em debate há muito tempo. O próprio Congresso Nacional, muito antes até do PL, do deputado Reginaldo Faria, fez uma série de seminários no Congresso. Esses seminários foram liderados inicialmente até pelo deputado Gastão, no começo, lá 2003, 2004. Depois eles tiveram a liderança de outros deputados. A deputada Dorinha fez uma série de seminários sobre ensino médio. E o principal problema é o que fazer com o ensino médio. Nesse meio tempo, teve diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, em 98, no governo Fernando Henrique, Paulo Renato, que o Conselho Nacional aprovou. Teve, posteriormente, teve em 1998 também uma mudança na legislação, que acho que o Almério lembra, né, do ensino técnico, que ainda foi no período Paulo Renato, que depois volta para trás no governo Lula. Posteriormente, nós tivemos várias mudanças legislativas nos últimos anos. Eu vou chamar a atenção só para duas. Primeiro, o PNEMI, que é o Programa Nacional de Ensino Médio Inovador, que é de 2009, 2010, ainda é da gestão do Haddad, né? E, posteriormente, as diretrizes curriculares do ensino médio de 2012. Então, houve inúmeras tentativas de melhorar a qualidade, de melhorar o desempenho, de inovar, né? Em 2009, a grande mudança no Enem, que eu acho que a partir daí as coisas começaram a piorar, porque o Enem se tornou o currículo do ensino médio. Eu sou uma antiga crítica do modelo do Enem, eu gostava do modelo anterior, de 98 até 2009, porque era um modelo que pretendia fazer uma autoavaliação dos alunos, muito claro. Agora, transformar o Enem em vestibular nacional teve um efeito perverso que ninguém se deu conta ainda do tamanho do desastre que foi, né? A história da Base Nacional Comum Curricular, ela está muito ligada a esse debate, né? Eu não vou me referir a toda a história passada, porém, a história recente, de fevereiro de 2017 para cá, significa o seguinte: nós tivemos, em fevereiro de 2017, a lei da reforma. Com isso, embora nós tivéssemos tido duas versões da base, a versão 1 e a versão 2, a versão 1 de 2015, setembro de 2015, a versão 2 de maio de 2016. Posteriormente, nós tivemos uma série de audiências públicas, vários debates e, paralelamente, a votação da medida provisória e depois a lei da reforma do ensino médio, que foi sancionada. E, portanto, a Base Nacional do Ensino Médio ela é parte da Base Nacional Comum Curricular da educação básica como um todo. Não há uma separação entre base da educação infantil, base do ensino fundamental e base do ensino médio. No entanto, houve, digamos assim, entre aspas, uma mudança de rota, considerando as mudanças da legislação. Com isso, nós iniciamos, a partir de março de 2000, quer dizer, iniciamos, não, nós encaminhamos em março de 2018, a proposta de base do ensino médio, que foi discutido ano passado no Conselho Nacional. Essa... Cadê? Eu tento, cadê? Tá. Não, não vai. Não. Quero mostrar. Achei. Bom, a base é entregue ao Conselho Nacional em março do ano passado, tendo sido discutida em 2017, o ano todo. Nós tínhamos um comitê gestor de coordenação da base e com a participação dos secretários do MEC, dirigentes e com uma equipe de consultores. De abril a dezembro,
de 2018, tivemos as audiências públicas. Em novembro do ano passado, o Conselho aprova as diretrizes do ensino médio e, em dezembro, a base do ensino médio. Por que isso? Sem aprovação das diretrizes do ensino médio, seria impossível fazer a aprovação da base do ensino médio. As diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, elas atualizam as diretrizes curriculares do ensino médio de janeiro de 2012, e isto é absolutamente necessário para que a gente possa, de fato, entender a nova arquitetura do sistema e aí depois, paralelamente, passamos, então, à votação da base, que, no fundo, é quase um anexo das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. O Eduardo está aí, o Eduardo coordena a Comissão de Base Nacional Comum Curricular e era presidente do Conselho na ocasião da aprovação, né? O que muda? Aqui também, só os detalhes principais, né? Primeiro, carga horária. Quer dizer, tem gente que diz assim, bom, mas só 1.800 horas para a BNCC? Espera aí, nós temos hoje no Brasil... Opa, essa é minha mão, acho. Bom, está aqui. Nós temos hoje no Brasil 2.400 horas em média para o ensino médio. O estado de São Paulo tem 3.000 horas e alguns outros estados. Não sei se Santa Catarina, eu acho que tem. Alguns estados têm, mas a média nacional é 2.400. Então, quando nós estamos falando para passar de 2.400 para 3.000 horas, nós estamos dizendo que com as novas diretrizes curriculares, nós teremos até 1.800 horas destinadas à Base Nacional Comum Curricular, que diz respeito àquilo que é comum aos currículos, né? Agora, os itinerários formativos também fazem parte da formação geral e também fazem parte do conceito de currículo. Quer dizer, você tem a BNCC de 1.800 horas, que é obrigatória, e os itinerários de 1.200 horas, que também fazem parte do currículo e que compõem a formação geral dos estudantes, né? Há uma mudança muito grande em relação aos arranjos curriculares, que podem ser por disciplinas, projetos, áreas do conhecimento, e uma grande... Opa, Marisa, peguei tua testa. E uma grande mudança, uma grande mudança no Enem, que passa a ser em 2 etapas. Eu vou rapidamente passar aqui, quer dizer, esse gráfico é difícil de entender, eu acho que não se trata de nós nos determos a ele nesse momento. No entanto, esse gráfico mostra a importância da base, da sua estrutura como uma base única da educação infantil até o ensino médio, a partir da definição de 10 competências gerais da educação básica. Para quem conhece a base, as 10 competências são as competências básicas gerais. Eu até pus e tirei, porque eu falei, não, se eu for falar das competências, acabou, não se fala mais... Não, as competências gerais eu vou falar só se for assim uma coisa muito genérica, né? Exemplos, por exemplo, o primeiro é desenvolver as competências cognitivas a respeito dos conhecimentos historicamente adquiridos para que todos tenham acesso à oportunidade de aprender, a desenvolver, a investigar as causas de determinados fenômenos, etc., né? Tem uma outra que diz respeito mais ao mundo do trabalho, a como a base deve se articular ao mundo do trabalho. Tem uma outra que diz respeito principalmente à comunicação digital, como a base deve estar articulada às novas linguagens e como os alunos devem se preparar para desenvolver competências que os habilitem a utilizar as diferentes linguagens em diferentes ambientes, criar novas tecnologias, etc., etc. Então, vai por aí. Essas competências, elas estão presentes. Há, na verdade, nas 10 competências, uma articulação muito grande entre o que hoje muitos chamam de competências do século XXI, né? Quer dizer, você tem aí
vários estudos, vários documentos da OCDE e da Unesco que tendem a chamar as competências do mundo contemporâneo como competências do século XXI, que nós estamos chamando de competências gerais da educação básica. Essas competências do século XXI, em geral, elas buscam a integração entre aquilo que, tradicionalmente, historicamente, foram conhecidas como competências cognitivas, e hoje alguns dizem as competências cognitivas, as competências socioemocionais. Na verdade, as competências todas são cognitivas, mas o modo como se propõe, a partir das competências, uma abordagem pedagógica centrada em atitudes, valores, para que os alunos saibam resolver as demandas complexas do cotidiano, do mundo contemporâneo, e demandas complexas, muitas vezes imprevisíveis, para que eles saibam como lidar com aquilo que é desconhecido, né? E como as atitudes, valores e as habilidades conhecidas como criatividade, capacidade de solução de problemas, criatividade, busca de inovação, curiosidade para resolver problemas e para aprender, né? Quer dizer, tudo isso está lá nessas competências, e a diferença entre o que está aqui distribuído pelas diferentes cores é que no ensino fundamental nós temos as competências específicas das áreas e componentes curriculares, e depois nós temos habilidades específicas por cada componente curricular, e no ensino médio nós temos as competências por área do conhecimento, as competências específicas da área, e temos apenas habilidades específicas de língua portuguesa e matemática e habilidades das áreas, né? Isso tem sido motivo de muita discussão, muito debate, podemos falar sobre isso depois, né? Aqui é só para mostrar que, nas 1.800 horas, as competências gerais das áreas, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, como é que elas estão organizadas nas 1.800 horas, isso está detalhado no documento, e embaixo, nas 1.200 horas, os itinerários, mostrando que, com a exceção do itinerário técnico profissional, né, na área da educação técnica profissional, os demais itinerários eles não precisam ser especificamente um itinerário em cada área do conhecimento. Eu posso ter itinerários distribuídos e articulando diferentes áreas do conhecimento. Um exemplo clássico é do STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Agora já tem ciência, tecnologia, engenharia, matemática, inovação e arte. Por exemplo, tem os itinerários de economia criativa, que estão em franca ascensão no mundo, né, e nas faculdades de administração, por exemplo, aqui no Brasil, né? Eu não sei se os cursos técnicos estão ou não explorando a economia criativa, mas isso, por exemplo, na Inglaterra já existe academia para formar high school em economia criativa. No Canadá também, né? Então, há um vocacionamento das academias de ensino médio, né? Porque, em geral, tanto a Inglaterra como o Canadá, elas têm até o 10º ano uma base curricular comum obrigatória. A partir do 11º ano, há uma flexibilização e uma diversificação, né? Que é o que eu defendia. Eu sou francamente favorável, sempre fui, até num seminário que teve em Manaus, lembra, Eduardo? Você era presidente do CONSED, eu defendi isso, perdi, né? Aqui, qual é a nova abordagem? Um pouco que eu já falei, quer dizer, a ideia de que os estudantes estão no centro das aprendizagens, o desenvolvimento de competências e habilidades para resolver demandas complexas, estímulo à autonomia, ao protagonismo, à responsabilidade dos jovens, e o projeto de vida, que foi algo muito, muito defendido por todas as entidades, integrado ao currículo. Então, a ideia é que o aluno, desde o início do ensino médio, ele comece a trabalhar as suas aspirações em relação ao futuro, o que ele espera, etc., né? Aqui eu já falei sobre a base e a referência para os currículos, né, tanto para a formação geral como para os itinerários. Os itinerários também eu já falei. Itinerários integrados.
né? Os itinerários integrados podem ser ofertados em diferentes áreas, como eu também já mencionei, quer dizer, não significa que seja obrigatório um itinerário para cada coisa. Os eixos estruturantes dos itinerários que estão desenvolvidos numa publicação que acabou de ser liberada pelo Ministério da Educação, foi feita no ano passado, na gestão ainda do Roscielli, que é as diretrizes curriculares para a implementação dos itinerários formativos, e esses eixos são eixos que trabalham de modo transversal qualquer área, né? Investigação científica, processos criativos, mediação e empreendedorismo. Chama atenção para o conceito de empreendedorismo, porque eu tenho participado de alguns debates e todo mundo diz: o emprego não vai aumentar. Mesmo que a economia cresça, o emprego não vai melhorar, né? Então, o emprego não vai melhorar, a arrecadação do ICMS não vai melhorar, nós temos a indústria 4.0, né? Então, há um conceito cada vez mais forte, né, no mundo do trabalho, de que o empreendedorismo ele precisa estar presente em todas as áreas. Quer dizer, mesmo que o aluno opte por uma área de aprofundamento acadêmico, se ele puder ter um curso de curta duração, um FIC de empreendedorismo articulado à sua área, é muito relevante para a formação dele. Você imagina um aluno que opte por um STEM, o curso de empreendedorismo vai ser muito bom para esses alunos, para que eles possam pensar em iniciativas futuras e tudo mais, né? Os itinerários, de novo, está aqui a ideia de que as escolas devem orientar os alunos e que toda escola precisa oferecer pelo menos 2 itinerários em diferentes áreas. Os prazos são importantes. Olha, estão nas diretrizes, né? Até 2019, adequação dos currículos, né? A nova base. 2020, oferta dos novos currículos. Até 2021, na verdade, né? 2022, não é 2021, aqui tem um erro. Matriz de referência das avaliações e dos exames, em particular o Enem. Aqui, até 2021, currículo dos cursos e programas de formação de professores. Até 2020, programas pertinentes ao MEC, como, por exemplo, programa do livro didático. E até 2026, revisão da BNCC. Né? Os principais desafios, né? O principal desafio é como as escolas farão a revisão e adaptação. Estou vendo aqui o Cláudio, do Colégio Bandeirantes, até seria bom depois que ele comentasse um pouco como é que vocês estão pensando a revisão e adaptação dos currículos, né? Porque tem uma grande pergunta, que é uma pergunta que nós nos fizemos ao longo da discussão da base, né? A coordenação técnica foi da Gislene Trigo, da professora Gislene, que é como as competências gerais serão garantidas nas competências específicas das áreas e dos componentes, né? Por quê? Porque as competências gerais, elas são gerais e complexas, né? Na hora que eu entro numa competência específica de uma área, isso vai exigir do corpo docente, da coordenação pedagógica, um trabalho maior. Quer dizer, quais as metodologias que serão priorizadas e como implementar a avaliação formativa, que é algo que todos que trabalham com educação têm chamado a atenção sobre a necessidade das nossas escolas valorizarem a avaliação formativa ao longo do ano, uma vez que os exames externos, a avaliação em larga escala, acabou se tornando algo quase que, tem gente que fala, virou uma fábrica de teste, né? Eu não acho que virou uma fábrica de teste, mas a avaliação externa ela tem um impacto muito forte na organização dos currículos, e isso muitas vezes dificulta a organização da escola em relação à avaliação formativa. O segundo desafio é como a escola vai proporcionar um ambiente de aprendizagem para que os estudantes desenvolvam a sua autonomia. Esse ponto é muito importante. Esse ponto é bastante discutido, por exemplo, no PISA, né? O PISA agora acabou de fazer uma pesquisa sobre
o impacto dos ambientes de aprendizagem no desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos alunos. Eles fazem uma análise comparativa de vários países, né? E aí, bom, o ambiente de aprendizagem ele precisa ter algumas características que são óbvias, né? Mas elas precisam garantir a participação dos alunos, o engajamento dos alunos, boas condições de trabalho dos professores, boa formação dos professores, a capacidade dos professores entenderem o que é desenvolver projetos, né? Estimular o trabalho cooperativo em colaboração dos alunos. Por exemplo, o PISA já avalia a capacidade de resolver problemas de modo colaborativo. Nós não avaliamos isso, né? O PISA avalia, né? O PISA já está avaliando o domínio inovador e o pensamento crítico, desenvolvimento critical thinking, né? Então, há uma série de, eu diria assim, de desafios nos currículos nossos e que estão postos em outros países, que estão levando a uma mudança dos referenciais de avaliação. Quer dizer, nós precisamos nos preparar para essas mudanças, mas a escola precisa se preparar mais ainda para implementar esse currículo, né? Esse ponto, eu já estou terminando, é talvez o mais importante, que é garantir a necessária articulação entre a formação geral básica e os itinerários formativos, de tal modo que as escolas desenvolvam estratégias que vinculem a educação ao mundo do trabalho e à prática social. Eu acho que esse é um ponto super relevante. E, finalmente, o grande, eu diria assim, a grande interrogação, né, que é o Enem. Por quê? Porque se o Enem não mudar, não existe reforma do ensino médio. Simples assim. Hoje, uma criança chega numa escola para se matricular para a educação infantil, o pai pergunta qual é a nota do Enem da escola. Isso é bastante comum, que é um absurdo, mas é assim que acontece, né? Isso acontece em muitas escolas, que eu conheço, escolas de diferentes tipos, escola pública, particular, né? Então, o pai quer saber, principalmente de escola particular, quer saber, é boa a nota do Enem da escola? Então, assim, o Enem virou uma camisa de força para os currículos das escolas, né? Porque hoje o currículo do ensino médio praticamente não existe. O currículo do ensino médio ele se transformou em preparatório para o Enem, tanto é que as taxas que nós vemos hoje de abandono e de reprovação no primeiro ano do ensino médio tem muito que ver com o efeito Enem, quer dizer, como é que o Enem acabou ocupando um espaço nacional e de aspiração da juventude. Quer dizer, o Enem teve ano passado 6 milhões de inscritos para 232 mil vagas no SISU. É um absurdo, né? É um absurdo. Sendo que o SISU ele só começa a classificar e a discriminar a partir de 550, 575 pontos. Então, todo mundo que... mais de 75% das pessoas que fazem o Enem, que tiram menos de 500 pontos, elas não têm nenhuma chance de obter uma vaga no SISU. O SISU é altamente seletivo, que são as vagas nas universidades federais, né? Então, nós temos um exame que digamos assim, que se transformou numa grande aspiração nacional por conta do SISU, das vagas nas universidades federais, e, embora as universidades federais tenham ampliado enormemente o número de vagas, ainda assim é um número de vagas muito aquém daquilo que seria desejável, e sendo que, como elas são altamente seletivas, então, assim, o Enem vai mudar. O Enem do futuro deverá ter uma primeira etapa referente à Base Nacional Comum Curricular, uma segunda etapa que se refere aos referenciais para os itinerários formativos. O estudante não é obrigado a fazer tudo, ele escolhe as provas da etapa 2 de acordo com a área do ensino superior. As instituições devem considerar os resultados das duas etapas e a base do ensino médio deve orientar as matrizes do Enem. Isto é muito diferente, né, da história do Enem. Quer dizer, o Enem, ele sempre... O Enem orientou os currículos e não
que é uma coisa que a Marinês sempre fala, e não os currículos não orientaram o Enem, né? Com isso, eu termino dizendo que o maior de todos os desafios, além do Enem, é a formação de professores e coordenadores pedagógicos para a gestão de currículos inovadores, porque, infelizmente, esse é o motivo para um próximo debate, formação de professores. Eu estou como presidente da Comissão de Formação de Professores do Conselho Nacional, o Mozart Ramos está como relator. Nós estamos discutindo a Resolução 2 e a Base Nacional de Formação Docente. Infelizmente, os currículos das nossas faculdades de educação e licenciaturas estão muito, muito distantes de qualquer coisa para que os nossos futuros professores tenham condições de implementar aquilo que a base prevê. Muito obrigada.